Olá pessoal, meu nome é Marcos Roriz Júnior, sou professor do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como podemos usar a rede neural artificial de múltiplas camadas, especificamente as redes Perceptuals de múltiplas camadas, para aprender funções não lineares, né? Iremos fazer esta demonstração utilizando a linguagem Python e a biblioteca Scikit-learn. Uma rápida recapitulação, pessoal. As redes neurais artificiais de múltiplas camadas vão possuir, além das camadas de entrada e saída, as camadas ocultas, que são essas camadas intermediárias que situam entre a entrada e a saída. E o objetivo delas é aprender novas características ou melhorar as características para aumentar o poder de previsão da rede neural. Uma rede neural artificial de múltiplas camadas consegue aprender qualquer função não linear. Então a gente vai utilizar esse poder para podermos então trabalhar com algumas redes e alguns problemas em que a regressão linear e outros métodos não produzem resultados tão satisfatórios. Novamente, para essa demonstração, nosso projeto vai ter essas 5 categorias, né? O preâmbulo, o carregamento do dataset, o pré-processamento, que é a parte onde a gente vai melhorar e editar um pouco as variáveis da base de dados, o processamento onde é feito de fato o aprendizado e o pós-processamento onde nós vamos tentar extrair algumas dados e estatísticas a respeito do modelo que nós aprendemos. Todos estes projetos serão feitos na plataforma Kaggle, que é uma plataforma que permite que nós façamos projetos na linguagem Python e na linguagem R de forma online. Então não precisamos baixar nenhuma ferramenta, né? Primeiramente, nós iremos trabalhar com a base de dados AutoMPG. É uma base de dados clássicas que relaciona o desempenho, ou seja, a autonomia do veículo em milhas por galão, com algumas características, como peso, ano, número de cavalos, potência de aceleração e por aí vai. Então, o nosso objetivo nesse primeiro exercício é prever como a autonomia do veículo está relacionada ao peso. Será que um veículo com maior peso vai ter uma menor autonomia ou vice-versa? Então é isso que nós queremos tentar criar um modelo que demonstra essa relação utilizando então uma rede neural de múltiplas camadas ou Perceptual múltiplas camadas especificamente neste vídeo. Então vamos lá. Primeiramente vamos entrar na página do dataset na plataforma Kaggle. O link está na descrição do vídeo e também está na transparência anterior. Uma vez aqui na página, nós vamos então clicar em novo notebook, certinho? Para este notebook nós iremos escolher a linguagem Python, será um notebook, não será um ambiente de script, e vamos então criar. A plataforma Kaggle então vai criar essa tela inicial do notebook para o nosso projeto. Como de praxe, a primeira coisa que irei fazer é remover o conteúdo dessa primeira célula, para que a gente possa então começar com o nosso notebook zerado, para fazermos tudo do zero, para vocês terem a certeza do que está sendo feito. Ok? Outra coisa, vou renomear, clicar aqui 2 vezes o meu notebook, vou colocar aqui o nome de AutoMPG. E aqui nós estamos prevendo autonomia a partir do peso, para saber exatamente o que esse projeto está fazendo. Ok. Como nós vimos na apresentação passada, na aba à direita temos a nossa base de dados, aqui AutoMPG. Se eu clicar na setinha e clicar no arquivo, ele vai me mostrar uma prévia do arquivo. Então eu tenho várias variáveis, a milha por galão, cilindradas, cavalos, peso, aceleração e por aí vai. Então vamos lá. Então a primeira seção do nosso projeto é a seção de preâmbulo. Então vou clicar numa célula Markdown, clicarei aqui em cabeçalho e agora em preâmbulo. Ok. O que nós fazemos na seção de preâmbulo? Nós então vamos importar as bibliotecas básicas do nosso projeto. Então vou clicar numa célula de código. Então vamos lá. Importaremos as bibliotecas básicas, que são import pandas, a biblioteca pandas como PD, ou seja, a gente vai usar o nome PD, e a biblioteca numpy como np. Vamos executar a célula, clicando aqui. Certinho? Ok, em seguida nós vamos importar a biblioteca de geração de gráficos. Geração
de gráficos, que é a biblioteca matplotlib. Então vamos lá, import matplotlib.pyplot como PLT. Vamos descer aqui, executar novamente. Por fim, iremos importar as bibliotecas específicas das redes neurais do aprendizado de máquina. Então, bibliotecas específicas para o aprendizado de máquina. Então vamos lá. Nós iremos usar a biblioteca scikit-learn, né? Então vamos lá. From sklearn.preprocessing importaremos, né, a função standard scaler, que permite normalizar os dados. Também dessa mesma biblioteca, mas agora do submódulo model selection, iremos importar a função train test split, que permite então dividir o conjunto de dados em treinamento e teste. Também iremos importar do submódulo métricas a função r2², que permite então o r² medir quão eficiente foi o modelo que nós treinamos. E por fim eu vou importar os dois modelos de aprendizado de máquina, para a gente até poder comparar a regressão linear e o nosso rede neural múltipla camadas utilizando Perceptrons. Então vamos lá. From sklearn.linearModel importaremos o SGD Regressor, ou seja, uma regressão utilizando o algoritmo da descida do gradiente estocástico, que é a nossa regressão linear. E sklearn.neuronetwork, agora sim, vamos importar o MLP Regressor, uma rede Perceptron de múltiplas camadas para regressão. Observe que aqui tem o nome Regressor, que quer dizer então que nós vamos utilizar essa função, né, para problemas de regressão de valores contínuos, não valores categóricos. Vamos executar nossa célula. Se der tudo certo, não vai apresentar nenhum errinho. Ok. A próxima etapa é o carregamento do dataset. Então eu vou clicar em Markdown. Iremos colocar aqui o cabeçalho, carregamento do dataset. No carregamento do dataset, nós vamos carregar o nosso dado e fazer extrair as variáveis que nós iremos utilizar para o nosso método, né? Então vamos lá. Para carregar o dataset, utilizaremos a biblioteca pandas. Então, dataset é igual pandas.read_csv. E agora eu tenho que colocar, entre aspas, o arquivo do dataset. Para isso, eu vou vir aqui na aba da direita. Aqui está o nosso arquivo AutoMPG. Vou clicar aqui, copiar e vou colar aqui. Ou seja, ele então vai me dar o endereço do arquivo certinho onde está o meu dataset na nuvem, na plataforma do Kaggle. Ao executar a célula, não vai ter nenhum errinho, né? Agora, se eu digitar aqui dataset.head para mostrar o cabeçalho, ou seja, as primeiras linhas dessa base, então ele tem que me imprimir aqui milhas por galão, cilindros, aí por aí vai, certo? Ok, vamos agora, só para mostrar um relacionamento, vamos plotar a relação entre as variáveis que nós estamos querendo prever. Tá? Então vamos lá. Então vamos fazer um gráfico de dispersão, scatter, plot.scatter. Qual é a variável do eixo X que nós vamos usar como entrada? É o peso do veículo. Então é dataset, agora duas chaves, ou seja, pegue todas as linhas, somente a coluna peso, vírgula, e a coluna Y vai ser dataset, todas as linhas, pegue somente a coluna milhas por galão. Vou colocar aqui plot.xlabel, que vai ser o peso que está em libras. Plot.ylabel, a autonomia em milhas por galão. Ok? Por fim, vou colocar aqui título, relação entre peso e autonomia dos veículos. Vou fechar e vou gerar aqui. Então ele vai mostrar, então eu posso ver aqui. Então existe uma tendência, o que é positivo para nós, para o nosso modelo, que à medida que o peso do veículo aumenta, diminui a autonomia. Então essa é a dispersão dos dados que foram coletados na etapa de coleta de dados do nosso modelo, ok? Então nosso objetivo é criar um modelo que, à medida que eu tenho que eu vou então obter um novo peso, eu vou, por exemplo, peso 4.250, eu quero saber então qual que vai ser a autonomia, para a gente saber, conseguir então prever a autonomia do veículo a partir do próprio peso, ok? Então vamos lá. Então a primeira etapa para fazer isso é fazer o pré-processamento dos dados de entrada. Então vamos lá, clicaremos aqui na seção de Markdown para criar a nossa nova seção do projeto,
onde então vamos clicar em cabeçalho e pré-processamento. Ok? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos criar nossa variável x, que vai receber do nosso dataset todas as linhas, mas somente da coluna peso, weight, né? E a nossa variável y, que é todas as linhas, somente a coluna milhas por galão. Vamos executar nossa célula. Agora, pessoal, vamos fazer uma rápida transformação de libras para quilogramas e de milhas por galão para quilômetros por litro, né? Então, olhando aqui no Google mesmo, a gente tem essa transformação. Então, vamos lá, pessoal. Criar uma aba aqui, ó, libras para quilogramas. O Google vai me dar, então, aqui, ó, uma libra é equivalente a 0,453592 quilogramas. Então, vamos lá. Então, a minha variável x na coluna peso, né, para transformar de libras para quilogramas, eu vou multiplicar por 0,453592, ok? A mesma coisa eu posso fazer aqui no Google de milhas por galão para quilômetros por litro. E ele vai me dar aqui 0,425144. Então vamos lá, y na coluna milhas por galão é igual a y na coluna milhas por galão vezes, vamos ver aqui, 0,425144. Então aqui a gente então fez a nossa conversão de libras para quilo e de milhas por galão para quilômetros por litro para ficar mais natural para a gente. Ok? Vamos lá. Agora, se eu vir aqui x, e agora eu tenho valores mais próximos de quilo, né? Podemos ver aqui, ó, 1 tonelada e 589 quilos e por aí vai. E agora vamos, por fim, verificar como que o nosso dataset está. Vou chamar a função describe para mostrar então aqui para a gente ver. Olha só. Então eu tenho 398 exemplos, instâncias, né? A média dos veículos do peso é 1 tonelada e 347 quilos. O desvio padrão é 384 quilos e por aí vai, ok? Certo. Então, a nossa próxima etapa é realizar a normalização do dado, que é pegar o nosso dado nesse intervalo grande e colocar no intervalo pequeno, geralmente de 0 a 1, certo? Para que isso auxilie o nosso modelo a treinar, evitar distorções na hora de estiver utilizando o algoritmo da descida do gradiente. Então, vamos fazer aqui a nossa normalização. Normalização. Então, primeiro eu vou criar uma escala, que é igual standard scalar, que a gente importou lá no comecinho do código, do projeto. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o seguinte, escala.fit encaixe na variável x. E, por fim, eu vou criar então a variável xnorm, né? X normalizado, que é a escala, transformando então, né, agora a variável x. Ok? Então, nós teremos aqui, criaremos uma escala que vai normalizar a variável x. Vamos então moldar a escala a partir da variável x. Por fim, vamos usar a escala que a gente aprendeu para transformar a própria variável x nessa outra base de dados, nessa outra variável que é x normalizado. Ok, beleza. Agora vamos dividir o nosso conjunto em dados de treinamento e teste. Então vamos lá, dividir em conjunto de treinamento e teste. Para isso a gente vai usar então a função train_test_split. Essa função ela vai retornar 4 variáveis. Então x normalizado de treinamento, x normalizado de teste, y de treinamento, y de teste, teste sim é, que é train_test_split. E aqui a gente vai passar o x normalizado, o y e aqui o teste size, né? Qual que é o tamanho do conjunto de teste? Vamos colocar que o nosso conjunto de teste tem o tamanho de 30% dos dados. Ok? Então nós temos agora o nosso x normalizado de treinamento, x normalizado de teste, y de treinamento e y de teste. Perfeito? Então, ok. Agora vamos fazer então a nossa sessão de processamento, onde será feito de fato o aprendizado de máquina. Então vou clicar aqui numa seção, numa célula de Markdown. Vou colocar aqui processamento, para a gente então realizar o nosso treinamento. Então vamos lá. O treinamento vai ser feito primeiramente com a rede neural de múltiplas camadas, para a gente ver como que ela vai se comportar. Então vamos lá. Rede neural artificial, vou colocar RNA, rede neural artificial, vai ser MLP Regressor, certinho? Então essa rede neural vai ter algumas variáveis. A primeira é
hidden layer sizes, que é o número de camadas ocultas, que vai ser uma tupla, né? Então vamos colocar aqui. Então eu vou colocar inicialmente que a minha rede neural, essa MLP, vai ter a primeira camada oculta vai ter 10 neurônios, vírgula. A segunda camada oculta vai ter 5 neurônios. Então ela vai ter a primeira variável, 10 neurônios na camada 1, na primeira camada oculta, e 5 neurônios na segunda camada oculta. Isso aqui é feito colocado entre parênteses, tá bom? Que é uma tupla. Ok, vamos colocar agora, apertar Enter, um número máximo de iterações, número máximo de épocas. Eu vou colocar 2000, ok? Vamos lá. Vou colocar também a tolerância, que a tolerância vai indicar até que ponto eu vou realizar o treinamento, que de uma função de erro para outra, que eu devo continuar o treinamento. Se, por exemplo, em uma época meu erro é X, e na próxima ele não conseguir melhorar pelo menos a tolerância, eu posso falar que meu algoritmo convergiu. Então a tolerância vai ser 0.000001, ok? Então, se a cada época não melhorar pelo menos isso, eu falo que o algoritmo convergiu. Bom, agora eu vou falar da minha taxa de aprendizado inicial. Vou colocar aqui Learning Rate Init, né, de aprendizado inicial, vai ser 0.01. Agora a estratégia que a gente vai usar vai ser o algoritmo da descida do gradiente estocástico, Stochastic Gradient Descendente. Qual vai ser a função de ativação? Aí eu vou colocar aqui função de ativação logística, que é a função sigmoide, né? Depois a gente vai ver que é recomendado para a maioria dos exemplos a gente usar a função relu, né? A gente vai depois ver a diferença aqui. E por fim, colocar uma taxa constante, tá bom? Então aqui minha rede neural tem esses seguintes parâmetros, hiperparâmetros. Número de camadas ocultas são duas, né? A primeira com 10 neurônios, a segunda com 5. 2000 épocas, uma tolerância de 0.000001, uma taxa de aprendizado de 0,1. A estratégia vai ser o algoritmo de descida do gradiente estocástico, usando a função logística, ou de sigmoide, uma taxa constante. Ok? E, por fim, vamos colocar verbose, para a gente poder ver o que está acontecendo em cada época. Então, aqui igual a 2, para ele mostrar para a gente, quando a gente for treinar, o que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Agora é muito simples. É só eu colocar rede neural, fit, x normalizado de treinamento com y de treinamento. Ok? Ele então vai começar aqui. Opa, então depois de 64 iterações, ele já conseguiu convergir para o meu modelo. Ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos treinar agora também uma regressão linear para que a gente possa até comparar os dois métodos. Então vamos fazer aqui, muito simples. Nessa célula de código, né? Criaremos aqui uma célula de código, vamos fazer regressão linear é igual a algoritmo da descida do gradiente estocástico, né? Regressor. O número máximo de iterações vai ser 2000, para a gente colocar um número semelhante. A tolerância vai ser mesma coisa, né? 0.00000001. A taxa de aprendizagem, que aqui é chamado de eta 0, vai ser 0.1. E a nosso learning rate, nossa taxa de aprendizado também é constante. E também vamos ver o treinamento aqui, verbose 2. Então vamos aqui. Vou treinar o modelo, regressão linear, fit, x normalização de treinamento, y train. Ok, então agora eu tenho o meu modelo treinado tanto para regressão linear quanto para o percepto a múltiplas camadas. Vamos agora fazer então o nosso pós-processamento para a gente entender então como que os nossos modelos se comportaram. Então vou clicar aqui em Markdown para criar uma nova célula, seção de pós-processamento. Então vamos lá. Então primeiramente eu tenho que prever como o resultado do y para o conjunto de teste para a rede neural e para a regressão linear. Vamos primeiramente calcular qual é a previsão no conjunto de teste. Ok? Então vamos lá. Y da rede neural previsão vai ser igual ao que? Rede neural.predict, faça a previsão no x normalizado teste. Vamos criar a mesma estratégia para a regressão linear. Então,
Enquanto a primeira variável os valores calculados previstos pela rede neural artificial, o segundo vai ser pela RL, regressão linear. Previsão pela regressão linear vai ser então regressão linear.predict x normalizado de teste. Ok? Vamos executar. Então aqui temos o cálculo previsto. Agora vamos calcular aqui de antemão o R quadrado de cada abordagem. Então vamos lá. Calcular o R quadrado, que é quão próximo o modelo ficou dos dados reais. Então vamos lá. R quadrado da rede neural vai ser igual a R quadrado score, né? Essa função que a gente importou lá no comecinho. Vai ser o que? Y de teste. E aqui a gente vai colocar o Y da rede neural previsão. R quadrado da regressão linear. Vai ser R quadrado score, Y teste e Y regressão linear previsão. Agora eu vou imprimir aqui então. Print, né? R quadrado da rede neural artificial. Vou colocar vírgula, vai ser R2RNA. Aqui R quadrado da regressão linear. R2RL, para a gente ver como que cada um se comportou. Olha só. Então posso ver que o R quadrado, quanto mais próximo de 1 é melhor. No caso da rede neural artificial, ele teve um valor superior à regressão linear. Ok? Isso é interessante para a gente. Então vamos lá. Agora vamos gerar os gráficos para a gente poder ter um pouquinho mais de noção. Então para fazer isso e para poder ficar mais claro, eu vou fazer vou trazer de volta a variável x de teste, porque ela foi normalizada para a variável x teste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a escala, vou inverter a variável x normalizada de teste, ou seja, pegue os valores normalizados de teste e vamos gerar essa variável x teste. E agora vamos gerar o nosso gráfico aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, plot.scatter, vamos colocar os valores reais, né, que é x teste, y teste, né, que label, esse aqui são os valores reais. E aí agora vamos colocar aqui, também para poder ficar mais claro, eu vou colocar um alfa, para poder ficar um pouco transparente essas bolinhas, 0.5, ok? Vou fazer a mesma coisa agora com os valores de x teste, mas agora com os valores que eu previ com a rede neural artificial. Então vai ser y underline rede neural previsão alfa 0.5 label mlp, ok? Plot.scatter x de teste y agora regressão linear previsão alfa igual a 0.5 label regressão linear. Vamos ver aqui. Agora vamos só por fim colocar os nossos eixos, né? Títulos dos nossos eixos no plot.x label é igual peso em quilogramas, né? Plot.y label autonomia em quilômetros por litro, ok? Por fim, vamos colocar também o título, né? Comparação dos algoritmos previstos, né? Ok? E por fim vamos colocar nossa legenda. Então vamos lá. Plot.legenda. Vou colocar aqui na localização de número 1. Então vamos lá. Se você ver aqui, então olha só, podemos ver aqui na figura algumas coisas interessantes. Primeiramente, os dados reais são esses dados em azul. A MLP ela tem um formato mais curvo, ela se aproxima mais da curvatura dos dados, enquanto que a regressão linear é uma reta, ou seja, por isso que ela tem essa dificuldade. Então aqui, ó, se você vê que a MLP ela vai ter essa aproximação mais curva aqui dos nossos dados, ok? Então isso é um fator interessante para a gente trabalhar, ok? Se vocês virem aqui e ficar brincando um pouco com os hiperparâmetros, aumentando o número de neurônios, você vai ver que a rede vai se aproximar ou pode gerar overfitting ou underfitting. Então isso é uma estratégia interessante. Por exemplo, vocês podem voltar aqui e ficar brincando um pouquinho com os hiperparâmetros, certo? Por exemplo, o que acontece, pessoal, se eu vir aqui e mudar o número de neurônios, adicionar mais uma camada? Então, por exemplo, vamos supor que eu adicione aqui
coloque aqui na primeira camada 50 neurônios, na segunda 25, na terceira 10 neurônios, certo? Aumento a minha tolerância, aumento, por exemplo, a minha taxa de aprendizagem, coloco, por exemplo, na verdade vou diminuir um pouquinho e mudar a função de ativação. Isso tudo você vai ver que vai produzir resultado. Então eu encorajo vocês a ficarem brincando um pouquinho com esses hiperparâmetros, que aí depois a gente vai ver que essa é uma das grandes dificuldades hoje da inteligência artificial. Como encontrar esses melhores hiperparâmetros que produzem essas melhores redes, né? Então vou vir aqui, vamos ver aqui, estou executando novamente as células, certo? Olha só, então você vai vendo que isso vai produzir um modelo melhor. Então olha só, agora meu R ao quadrado subiu de 66 para 67, por exemplo. Você pode ficar aqui aumentando, colocar, por exemplo, colocar 100 neurônios, e aqui 250 e aqui 25. Vamos ver. Provavelmente a rede vai dar um overfit, né? Mas vamos só para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, ela agora está mais assim. Se eu ver, ela está com 0,67. Então a gente vai vendo que a rede vai tendo comportamentos diferentes conforme aqueles parâmetros que a gente vai trabalhando ali, ok? Por fim, pessoal, vamos aqui então prever um novo dado, né? Como que a rede vai se comportar para o novo dado? Olha, muito simples. Então vamos lá. A gente quer prever para um novo dado. Lembrando que os dados têm que estar no formato de matriz, linhas e colunas. Então vamos colocar aqui x futuro. Vamos supor que a gente queira prever para o que vai acontecer quando a minha rede tiver um peso de, vamos supor, 1250, ok? O que vai acontecer com, qual vai ser a autonomia do veículo? Então vou colocar aqui, vou gerar o vetor, né? Que vai estar 1250. E aqui, pessoal, você não vai poder gerar o vetor só dessa forma. Você vai ter que colocar ele em linha e coluna. Então linha, tá em linha agora, né? Em coluna. Então tem uma linha e tem uma coluna em que o elemento é 1250. Tudo bem? Ok, agora vamos normalizar esse dado. Então x futuro normalizado, vamos fazer escala, ponto transforme x futuro. Aí aqui, pessoal, é recomendado você fazer o transposto desse dado, porque ele vai estar em linha e coluna, porque se você tiver mais dados aqui, não vai funcionar, porque você vai ter que prever, cada dado vai ter que estar numa linha, ok? A não ser que você já coloque a matriz em formato linha coluna, é recomendado você fazer essa transposta, ok? Então vamos lá. Só para ficar claro, pessoal, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Então na primeira linha, na primeira coluna vai estar o dado 1250. Na segunda linha, na segunda coluna vai ter, por exemplo, um novo dado que eu quero prever, 1300. Então a transposta, se eu colocasse aqui, ó, 1250 e 1300, esse vetor aqui, na verdade, ficaria o seguinte, ó, teria uma linha e duas colunas, ok? Então quando eu faço a transposta, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando esse cara e estou então fazendo 1250 e 1300, ou seja, então aí dá para você vai ver que vai ficar então no formato de dados de entrada da minha rede, ou seja, cada linha é um único dado, ok? Porque se eu colocar dessa forma aqui 1250 e 1300, ele vai ler que isso aqui é a variável 1 do dado que eu tô do dado que eu estou treinando, e esse aqui é a variável 2, o x2, mas na verdade o nosso dado ele só tem um x1, que é o peso, ok? Então cada dado de treinamento só vai ter uma única variável, que é a linha em uma única coluna, perdão. Então aqui vai ser 1250. Então é recomendado então que essa matriz tenha nesse caso vai ter tem que ter, né, na verdade, uma única coluna para cada entrada, ok? Então o número de colunas tem que ser equivalente ao número de variáveis de entrada. Como aqui nós só temos uma única variável de entrada, aqui vai ter uma única variável, uma única coluna, ok? Então vamos fazer isso aqui. Então, mas eu sempre recomendo vocês, porque se vocês querem prever aqui, ó, 1250, 1300, 1400, aí é só você pegar esse vetor linha e gerar um vetor coluna. Perfeito? Então vamos voltar aqui para 1250, ok? Vou apagar esse aqui. Beleza. Então vamos agora, se eu quiser prever ele, basta fazer o seguinte, y, rede neural, previsão do futuro, né? Vai ser o que? Rede neural.predict x futuro normalizado. Meu y, regressão linear, previsão do futuro, vai ser regressão linear.predict x futuro normalizado.
Então, se eu imprimir aqui agora, olha que legal. Vou imprimir aqui meu YRNA previsão futuro. Opa. Aqui. A rede neural vai prever esse valor, enquanto que a minha regressão linear vai prever esse outro. Vamos supor aqui. Y regressão linear previsão futuro. Então, a autonomia prevista pela rede neural é 10,15 km por litro, enquanto que a da regressão linear é 11,29. E aí a gente pode até plotar isso aqui para poder ficar mais claro. Vamos fazer o seguinte: plot scatter variável xy, vou gerar aquele gráfico de dispersão, certo? Label real. E agora eu vou gerar o meu marcador, né? Só para a gente poder ter esse exemplo, né? Aqui vamos lá. Plot.scatter, o meu x futuro, y RNA previsão futuro, label futuro, plot.scatter x futuro, y regressão linear previsão futuro, label regressão linear. Então esse aqui eu vou colocar MLP. Então olha só, enquanto eu vou colocar a legenda, porque senão a gente não vai enxergar nada, né? Plot.legend localização 1. Então, o ponto em laranja é o ponto previsto pela regressão, pelo perceptable de camadas, e o pontinho verde é da regressão linear. Então, é isso, pessoal. O que eu vou encorajar vocês a fazerem? Primeiro, a brincar com as funções de ativação. As funções podem ser a tangente hiperbólica, Relu e sigmoide. E vocês também fazerem o seguinte, eu acho que é um bom exercício, você pegar, aqui até agora nós estamos prevendo com uma única variável de entrada, certo? Se olharmos aqui, x dataset weight. Mas aqui a gente pode usar mais de uma variável de entrada. Eu recomendo então, com o exercício, vocês fazerem o seguinte. Vamos pegar aqui mais de uma variável de entrada para vocês verificar como que isso vai melhorar ou piorar nosso modelo. Então vamos pegar o peso, né? Todas as linhas pegam o peso, o número de cilindradas, que aqui em inglês é displacement, e a aceleração. Se você vai ver, não vai mudar nada no nosso código, porque ele automaticamente já está adaptado para isso, ok? Então eu recomendo vocês fazerem isso, novamente para verificar se o modelo vai ficar mais preciso ou não com a inclusão dessas variáveis. Então pessoal, esse foi mais um vídeo, e no próximo vídeo eu vou mostrar então como que a gente vai usar o Perceptron múltiplo camadas para um problema de classificação, de prever uma variável categórica, tudo bem? Então é isso, até a próxima.